Meus irmãos, o pastor Paulo Júnior foi participar desse podcast, olha só. Uma pergunta: quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. O próprio Deus. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Vou deixar ele falar, mas eu sempre tô falando. Quem assiste as minhas lives, inclusive, já teria respondido essa aqui com facilidade, né? Eu sempre falo que nenhum atributo de Deus se sobrepõe ao outro. Então, logo, na mesma medida que Deus é amor, ele também é justiça. E é justamente na cruz que nós encontramos esses dois atributos entrando em pé de igualdade. Porque Deus ama muito a humanidade. Ele não poderia somente destruí-la, porque senão ele estaria imperando somente a sua justiça. Então a cruz se faz tão necessária porque justamente ali Deus está botando junto, em pé de igualdade, o seu amor e a sua justiça. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Exatamente. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina: a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado? Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Chama isso de cálice da maldade também, enfim. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo. Meu Deus. Até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa da sua... Cara, eu tô todo arrepiado aqui, gente. Eu não consigo me conter, sério. Meu Deus do céu. E saber que tudo isso foi por mim e por você. Santidade, outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10, 5, 1. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto, aquele trecho: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, Deus Ele meu. brada na cruz: Por que me desamparaste? Deus meu, Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta: porque na cruz você se fez pecado, meu filho. E o pecado Então, separa. Ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Meu Deus. Então ela veio. Imagina, pra você ter uma ideia o que é a ira. Imagine um meteoro 1 milhão de vezes maior que a Terra, mais pesado que a Terra, vindo na velocidade da luz contra a Terra a 1 hora. E ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó. E ela está vindo. E alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro 1 milhão de vezes maior que o meteoro se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o meteoro colide com o muro e destilhaça e faz o muro em 1000 pedaços, e aquele meteoro estilhaça e nem o estilhaço toca na Terra. Mas e o muro? O muro não aguenta, ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados, e vindo 1 bilhão de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor Jesus se coloca entre nós e o meteoro, e abre um braço para a esquerda e a direita,
e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu Deus do céu, gente, eu vou falar pra vocês. Até hoje, em todo esse tempo aqui com o canal, foi... De fato, assim, já teve vários e vários relatos, até de testemunhos realmente que me tocou muito, mas nenhum me tocou tanto quanto esse podcast aqui. Porque quando começa a falar sobre a obra da redenção, a obra da cruz, o que Jesus fez conosco, não tem como, não há estrutura que aguente, não há coração que aguente, não há olhos que aguentem segurar as lágrimas. Eu, sinceramente, estou todo arrepiado, estou tomado aqui pelo Espírito Santo de Deus, estou impelido a te falar para que você creia na obra da redenção, creia na salvação. Cristo morreu naquela cruz por mim, por você, pelos nossos pecados para nos salvar. E eu falo aqui, sem medo de errar, que nem todos irão ao inferno somente pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Não rejeite. Não rejeite o perdão que foi liberado para você, está disponível para todos mediante a morte de cruz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não rejeite. Meu Deus do céu, eu sinceramente, meu corpo não aguenta, meus olhos enchem de lágrima quando começa a falar sobre a obra da redenção. Foi um dos mais poderosos aqui de reação que eu já trouxe aqui. Meu Deus do céu, gente, eu tô impactado aqui mesmo. Inclusive, super te incentivo a assistir completo esse podcast aqui lá no canal da Inteligência Limitada. Meu Deus do céu, misericórdia, o que foi isso?